E aí, pessoal, tudo bem? Se tem um nome que é praticamente sinônimo de aventura, de exploração e de uma imaginação que não tem limites, esse nome é Júlio Verne. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem extraordinária pelas obras mais incríveis dele, clássicos que, mesmo depois de tanto tempo, continuam inspirando a gente a sonhar. Bora descobrir o que faz essas histórias serem tão geniais? E essa frase, olha, ela resume tudo. Os livros do Verne não são só historinhas, sabe? Eles são um convite para a gente abrir a mente. Cada livro é uma porta para um universo onde a ciência da época se mistura com uma fantasia, nossa, fantástica, criando mundos que fascinam a gente até hoje. Mas antes de mergulhar de cabeça nessas criações, vamos conhecer um pouquinho o gênio por trás delas. Quem foi o homem que nos levou da Terra à Lua muito, mas muito antes disso virar realidade? Cara, Júlio Verne estava sem brincadeira nenhuma muito à frente do tempo dele. Ele é considerado um dos pais da ficção científica porque ele usava o que sabia e uma criatividade absurda para imaginar tecnologias que só foram aparecer décadas, às vezes um século depois. Le Verne é quase como olhar para o futuro com os olhos de alguém do século XIX. E agora, o momento que a gente estava esperando. Nós preparamos uma lista caprichada para apresentar as viagens extraordinárias dele, aquela famosa série de romances de aventura. Então se prepara para a contagem regressiva das 8 obras que melhor representam a genialidade desse cara. Começando a nossa lista, em 8º lugar, a gente tem uma aventura sobre sobrevivência e, mais do que tudo, sobre amizade. 2 anos de férias conta a história de um grupo de estudantes que, depois de um naufrágio, precisa aprender a se virar numa ilha deserta. É um verdadeiro teste de coragem e criatividade. E o legal desse livro é o seguinte: a forma como ele faz a gente se conectar com aqueles jovens personagens. A gente acompanha as dificuldades, as vitórias, e isso torna a história viciante. E a escrita do Verne aqui é tão clara, tão direta, que é uma porta de entrada perfeita para o universo dele. Funciona para qualquer idade. Em 7º lugar, a gente desce o rio Amazonas a bordo de uma embarcação gigante. A Jangada é uma história cheia de suspense, onde um segredo, guardado numa mensagem toda criptografada, pode simplesmente decidir o destino de um homem. Olha, esse livro te joga literalmente no coração da selva amazônica. A narrativa é riquíssima em detalhes sobre a fauna, a flora, a cultura local. É impressionante. É uma mistura de aventura com um cenário super vivo e um mistério que te prende até a última página. Agora a gente sobe, em 6º lugar, com 5 semanas em um balão. Esse foi o primeiro romance da série Viagens Extraordinárias e conta a história de uma expedição super ousada pelo continente africano a bordo de um balão de hidrogênio. Sabe o que pega nesse livro? É aquela sensação de pura descoberta. O Verne leva a gente para explorar uma África que, para a época, era cheia de mistérios, e com uma linguagem que deixa a jornada emocionante e educativa ao mesmo tempo. É tipo uma aula de geografia, só que muito mais divertida. Chegando no nosso top 5, temos A Ilha Misteriosa, um livro que é uma verdadeira aula de criatividade e sobrevivência. Um grupo de fugitivos da Guerra Civil Americana cai de balão numa ilha desconhecida e precisa usar tudo o que sabe para sobreviver e, claro, desvendar os segredos daquele lugar. O mais incrível aqui é como Verne celebra a inteligência humana. Os personagens, liderados pelo engenheiro Cyrus Smith, nossa, os caras constroem uma civilização inteira, do zero. E o mistério que ronda a ilha deixa aquela tensão no ar o tempo todo. É uma leitura que faz a gente pensar. Em 4º lugar, a gente vai fundo, mas fundo mesmo, com um dos livros mais famosos de todos os tempos. 20.000 Léguas Submarinas nos apresenta o Capitão Nemo, uma figura super enigmática, e seu submarino inacreditável, o Nautilus. A grande sacada do Verne nesse livro é como ele mistura uma aventura de tirar o fôlego com conceitos bem detalhados de biologia marinha e engenharia. Ele descreve a vida submarina com uma precisão científica e, ao mesmo tempo, explica como o Nautilus funciona. Esse livro despertou, e ainda desperta, um fascínio enorme pela exploração dos oceanos. Chegamos no pódio. Com a medalha de bronze na 3ª posição, da jornada que imaginou a conquista espacial 100 anos antes dela acontecer, da Terra à Lua. A história acompanha um pessoal de um clube de artilharia que decide construir um canhão gigante para, adivinha, lançar um projétil até a Lua.
E o que impressiona aqui, gente, são os detalhes. O Verne não só imagina a viagem, ele bota na ponta do lápis. Ele discute trajetória, balística, com uma precisão para a época que é de cair o queixo, envolvendo quem lê em todos os preparativos da missão. É educativo e muito empolgante. E a medalha de prata vai para uma das aventuras mais criativas já escritas. Em Viagem ao Centro da Terra, um professor, seu sobrinho e um guia entram por uma passagem secreta num vulcão para explorar o interior do nosso planeta. E o que eles encontram lá dentro, bom, é um mundo perdido pré-histórico. Esse livro é imaginação pura, no estado mais bruto. O Verne leva a gente para um mundo subterrâneo, com mares, florestas de cogumelos gigantes, criaturas que já foram extintas. É a exploração do desconhecido na sua forma mais pura. Um clássico com C maiúsculo, que continua sendo uma referência. E no topo da nossa lista, o grande campeão, o primeiríssimo lugar é A Volta ao Mundo em 80 Dias. A famosa história do inglês super metódico Phileas Fogg, que aposta uma grana alta que consegue dar a volta ao mundo em exatos 80 dias, usando tudo que é meio de transporte daquela época. Gente, esse livro é uma obra de arte. A mistura de aventura, suspense e o carisma dos personagens, como o Fogg e o seu criado Passepartout, é simplesmente irresistível. E os capítulos são curtinhos, o que dá um ritmo alucinante para a leitura, uma verdadeira corrida contra o tempo. É impossível largar. Ufa! Depois dessa lista de peso, fica até difícil escolher por onde começar, né? Então, vamos para uma pequena bússola aqui, para ajudar a guiar a sua próxima leitura nesse universo do Júlio Verne. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, não é? Como é que a gente escolhe só um ponto de partida num mundo com tanta coisa fantástica? A resposta, na verdade, depende muito do tipo de aventura que cada um está procurando. Mas calma, vamos simplificar. Primeiro, pensa no seu gênero favorito. Se curtir ficção científica, vai de 20.000 léguas submarinas ou Da Terra à Lua. Se a sua praia é mais mistério e sobrevivência, A Ilha Misteriosa é a escolha certa. E para uma aventura pelo mundo todo, sem erro, A Volta ao Mundo em 80 dias. No fim das contas, a dica é: segue a sua curiosidade. Vê o que te chama mais atenção. E com isso a gente chega ao fim da nossa análise. A pergunta que fica no ar é: qual desses mundos incríveis vai ser o seu próximo destino literário? Seja qual for a escolha, pode ter certeza que a viagem vai ser inesquecível. Para quem quiser embarcar em alguma dessas jornadas, todos os links para os livros que a gente recomendou estão lá no site Critilivros, o link está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado, beleza? Boas leituras e até a próxima!